Olá! No nosso estudo de O Livro dos Médiuns, estamos agora numa questão que se encontra no capítulo 14, que se denomina Dos Médiuns. No item 159, Kardec vai trazer aqui a definição do que é ser médium, né? Diz o seguinte nesse item: todas as pessoas que sentem em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer-se que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, usualmente, esta classificação não se aplica senão àqueles nas quais a faculdade mediamínica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. No curso que participamos de educação mediúnica, onde nessa definição de que todos nós somos mais ou menos médiums, a gente não faz ou não procura fazer o desenvolvimento da mediunidade de cada um, mas que através do estudo da mediunidade e através de exercícios pré-programados, nós fazemos com que aqueles que desejam busquem perceberem as suas próprias sensibilidades. E é através dessa percepção que a gente vai fazer com que a nossa mediunidade possa ser patente, como aqui dito por Kardec, ou que sejamos simples médiuns e, no caso de atividades dentro de trabalhos de assistência espiritual, sejamos aqueles médiuns que deem sustentação aos espíritos comunicantes e aos médios que são psicofônicos, psicógrafos ou que tenha a vidência. De outra parte, deve-se anotar que esta faculdade não se revela em todos do mesmo modo. Os médios têm geralmente uma aptidão para tal ou tal ordem de fenômenos, o que lhes resulta tantas variedades quantas sejam as espécies de manifestações. As principais são os médios de efeitos físicos, hoje já nem tanto utilizadas, Na época de Kardec, esses efeitos físicos eram mais comuns, até por conta, eu acho que do chamamento da atenção do plano espiritual para a existência da natureza do mundo espiritual. Médios de efeitos físicos, os médios sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. A respeito desse estudo, dessa questão para o Chico Xavier, lá no seu grupo, nos anos 1960, Emmanuel traz uma mensagem que se intitula Faculdades Mediúnicas. E é muito interessante e curiosa esta colocação de Emmanuel a respeito da questão da mediunidade, que muitos acreditam ser a mediunidade uma criação da doutrina espírita. E aqui nós vamos ver que não é bem assim. Há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. Há diversidade de operações para o bem, todavia é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para aquilo que for útil. Assim é que pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria divina, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. A outro é confiado o serviço da fé e a outro o dom de curar. A outro é concedida a produção de fenômenos, a outro a profecia. A outro ainda a faculdade de discernir os espíritos e a outro a variedade das línguas e ainda a outro a interpretação destas mesmas línguas. No entanto,
O mesmo poder espiritual realiza todas estas coisas, repartindo os seus recursos particularmente a cada um como julgue necessário. Esse é o trecho que nos traz inicialmente nessa lição, Emmanuel. E agora ele vai explicar esse trecho. Quem analise despreocupadamente o texto acima, este que acabamos de ler, de certo julgará estar lendo moderno autor espírita, definindo o problema da mediunidade. Contudo, as afirmações que aqui foram transcritas saíram do punho do apóstolo Paulo há cerca de 20 séculos e constam no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios. Vejo que já naquela época, na época de Paulo, Paulo viveu, não conviveu com o Cristo pessoalmente, mas foi o seu primeiro perseguidor, né, a dos cristãos, mas é ele que, depois de convertido à doutrina de amor de nosso Mestre Jesus, ele vai ser o divulgador naquela época, no Império Romano, da doutrina de Cristo, ok? E então, a mediunidade já era, naquela ocasião, tratada e ela sempre existiu desde que o homem é homem. Como é fácil de ver, continua Emmanuel, a consonância entre o espiritismo e o cristianismo ressalta perfeita em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se na mensagem de Allan Kardec a chave de elucidações mais ampla dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Cada médium é mobilizado na obra do bem conforme as possibilidades de que dispõe. Essa orienta, outro esclarece, esse fala, aquele escreve, esse ora e o outro alivia. Em mediunidade, portanto, não te des a preocupação de admirar ou provocar admirações. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Jesus sempre nos afirmou: nós aqui viemos para servir e não para sermos servidos. Fiquem com Deus e muito obrigado.